Capítulo 732, a reunião do trio tradução. GP Revisão. Azel Padrim. Nos arredores da seita, na borda da barreira de luz de proteção da seita, houve uma súbita ondulação quando duas figuras secretamente saíram do seu interior. Abraçando a citara celestial da Fênix, enquanto seus grandes olhos examinavam os arredores, Yenguan sorriu e disse: Ei, nós na verdade fomos capazes de sair sem sermos descobertos. Em contraste com a atitude otimista de Yenguan, Lin Dong começou a franzir as sobrancelhas. Ele era cauteloso por natureza. Por isso, ele naturalmente não acreditava que eles fossem realmente capazes de roubar um tesouro puro da seita do Dao, que era fortemente fortificado e cheio de incontáveis especialistas e ainda se gabar. Além disso, eles não foram seguidos por uma única pessoa. Será que todos os anciões da seita do Dao estavam dormindo? Evidentemente, não havia como aqueles anciões estarem dormindo. Portanto, Lin Dong não acreditava que suas ações tivessem passado despercebidas. Pelo contrário, alguém deveria ter percebido o que aconteceu. No entanto, eles optaram por não pará-los. Refletindo sobre este ponto, Lin Dong secretamente se alegrou em seu coração. Era uma sorte que ele tenha trazido Yenguan junto. Dado o seu status e experiência na seita do Dao, talvez aqueles anciãos poderiam estar dispostos a olhar para o outro lado. Naturalmente, dentro de tudo isso, a influência de Ying Xuanzi não deve ser descartada. Secretamente soltando um suspiro de alívio, Lin Dong se virou, encarou a seita do Dao e respeitosamente saudou. Ao ver sua ação, Yenguan olhou primeiro, antes de mostrar a língua. Parece que ela entendeu a razão por trás de suas ações. Depois de saudar, ele se virou novamente. Prontamente, seu corpo tremeu levemente antes que um par de asas de dragão verde se estendesse de suas costas. Com uma batida, enormes vendavais surgiram. Venha aqui, disse Lin Dong quando ele olhou para Yenguan e estendeu as mãos para ela. Por quê? Yenguan abraçou a citara celestial da Fênix e se aproximou com alguma suspeita. No momento seguinte, ela ficou com um pouco em pânico quando viu que Lin Dong inesperadamente estendeu as mãos e abraçou sua cintura esbelta. Yenguan aparentemente pulou de susto devido às ações de Lin Dong. Somente quando seu cheiro masculino atacou seus sentidos, ela finalmente recuperou sua clareza. Imediatamente, ela usou a citara celestial da Fênix para proteger seu corpo enquanto olhava para Lin Dong com uma expressão vermelha em seu rosto. Eu sou muito mais rápido, então seria melhor se eu te levasse diretamente. Há uma longa distância entre a Cordilheira das Mil Betas e a seita do Dao, disse Lin Dong, enquanto olhava levemente impotente para a jovem com o rosto avermelhado. Os grandes olhos de Yenguan encaravam Lin Dong, aparentemente querendo detectar qualquer intenção maliciosa em seus olhos. No entanto, no final, ela não descobriu nenhuma intenção maliciosa, pois ela só via o desamparo transbordando em seus olhos. Se você se atreve a mexer comigo, vou pegar a citara celestial da Fênix e voltar para a seita do Dao, resmungou Yenguan em voz baixa. Relaxe, não tenho interesse em uma menininha boba como você, respondeu Lin Dong enquanto ele revirava os olhos para ela. Sem dizer mais tolices, ele a envolveu em seu abraço. Com um bater de asas de dragão verde, eles se transformaram em um flash de luz antes de voarem. Senhorita, você é um cachorro. Por que você está me mordendo? Isso é por você falar bobagens. Você que é o garotinho bobo. Quando o clarão de luz surgiu ao longe, uma voz indistinta e arrogante de uma jovem dama se espalhou pelos céus. A Cordilheira das Mil Bestas estava situada na parte sul da região Shuo Oriental. Demora cerca de meio mês para viajar da seita do Dao para aquela região. No entanto, como a velocidade atual de Lin Dong, sem dúvida, aumentou substancialmente, eles mal levaram uma semana para que a vasta e extensa cordilheira aparecesse diante de seus olhos. Como o nome indicava, a Cordilheira das Mil Bestas era o ponto de encontro das bestas demoníacas. Embora o número de bestas demoníacas não fosse tão aterrorizante quanto as da cidade demoníaca, havia também numerosos redutos de poderosas e formidáveis bestas demoníacas espalhadas pela região Shuo Oriental. A Cordilheira das Mil Bestas era uma delas.
Dizia-se que esta cordilheira nunca faltou em bestas demoníacas fortes do estágio da vida profunda. Esses seres foram capazes de assumir a forma humana e possuir inteligência que rivalizava com os humanos. Portanto, a maioria dos indivíduos comuns não se atreveria a provocá-los. Conforme Lindong gradualmente se aproximava da enorme cordilheira das 1000 bestas, ele foi capaz de sentir a marca de espírito demoníaco deixada dentro de seu corpo pelo pequeno Marten, começando a irradiar uma leve vibração. Lindong podia sentir a direção indicada pela flutuação da marca do espírito demoníaco. Com um bater de suas asas de dragão, ele disparou em direção a ela. Depois de cerca de 10 minutos, suas pupilas endureceram quando ele finalmente viu duas figuras familiares, que ele não via há muito tempo, no topo de uma montanha. Grande irmão. Antes de Lindong começar a descer o pico da montanha, uma figura robusta como uma torre de ferro, levantou-se impaciente antes que sua voz vigorosa transmitisse como um trovão abafado à distância. Com Yingguan em seus braços, Lindong voou em direção ao pico da montanha antes de colocá-la no chão. Olhando na frente dele, ele viu duas figuras em pé. A pessoa à esquerda era um homem vestido de manto verde com uma aparência encantadora e bonita. No momento, ele ainda tinha sua expressão familiar e preguiçosa no rosto. No entanto, quando ele olhou para Lindong detectou um brilho nos olhos. A figura ao lado do pequeno Marten era o enorme e visualmente extremamente impactante Xiao Yan. Havia um punhado de cicatrizes e hematomas em seu corpo, comparados a antes. Essas poucas cicatrizes e hematomas adicionaram uma aura malévola e demoníaca Xiao Yan. Se ele contivesse o riso bobo em seu rosto ao ver Lindong, ele definitivamente pareceria um indivíduo extremamente ameaçador e poderoso. Não é ruim, você melhorou um pouco. Parece que você não perdeu tempo na seita do Dao, disse o pequeno Marten com as sobrancelhas levantadas, depois de passar os olhos pelo corpo de Lindong. Lindong andou para frente sem prestar atenção nele e olhou para Xiao Yan, antes que uma expressão um tanto espantada saísse de dentro de seus olhos. Ele percebeu que o Xiao Yan poderia se equiparar a um especialista do estágio Nirvana 8º Yuan. Ele foi pessoalmente ensinado pelo vovô Marten. É claro que ele não seria mais fraco do que você, disse o pequeno Marten com uma satisfação presunçosa depois de ver a expressão chocada no rosto de Lindong. Seu tom habitual ainda era tão irritante quanto antes. Não é ruim, disse Lindong, acariciando os ombros do pequeno Marten enquanto balançava a cabeça em satisfação. Parece que foi o certo Xiao Yan seguir o pequeno Marten. Se ele tivesse ficado na seita do Dao, Xiao Yan não teria atingido este nível ainda. Foi tudo graças à ajuda do segundo irmão. Ele me levou a alguns lugares. Xiao Yan honestamente e diretamente balançou a cabeça. Esse tigre sinistro que era tão selvagem e cruel, que fazia com que alguém ficasse absolutamente aterrorizado, na verdade estava se comportando de maneira tão boba na frente de Lindong. Isso fez com que o pequeno Marten não aguentasse quando ele cobriu o rosto e suspirou desapontado. Normalmente, Xiao Yan sempre seguiria sua liderança, no entanto, era absolutamente diferente da fé implícita que ele tinha em Lindong. Lindong deu um sorriso antes de finalmente olhar para o pequeno Marten e dizer: quanto de sua força você recuperou? Não deveria ser um problema lidar com praticantes do estágio da vida profunda avançado, disse o pequeno Marten com indiferença quando um arco apareceu em seu rosto sedutoramente bonito. Estágio da vida profunda avançado. Lindong assentiu levemente com a cabeça. Senhor professor Tio Shenzhen também deve estar nesta fase. Parece que durante este período de tempo, o pequeno Marten havia de fato recuperado um pouco de seus antigos poderes. Por que tem uma garota com você? Por que você a trouxe aqui? Eu aparentemente me lembrei que ela não gostava muito de você, certo? Disse o pequeno Marten com um pouco de espanto depois que seus olhos de repente pousaram em Yingguan, que não estava muito atrás de Lindong. Olhando para sua aparência, ele ainda se lembrava da atitude que ela demonstrara a Lindong naquele estágio de seleção. Lindong inclinou a cabeça e lançou um olhar para a jovem. Neste momento, ela ainda estava a uma curta distância deles.
Pensando nisso, Lindong percebeu que ela poderia ter ficado assustada com a combinação extremamente contrastante do pequeno Martin e Xiaoyan. Ao ver isso, ele não pôde resistir e sorriu. Normalmente dentro da seita do Dao, essa moça era destemida. No entanto, Lindong nunca imaginara que ela se tornaria tão tímida depois de sair. Lindong olhou para Yinguayuan antes de apresentá-la a eles. Quando o pequeno Martin descobriu que ela era na verdade a filha do mestre da seita do Dao, um tom de assombro transpareceu claramente em seu rosto bonito. Evidentemente, ele nunca esperava que ela tivesse tal origem. Foi tudo graças a ela que pude pegar emprestada a citara celestial da Fênix. Senão, talvez possa não haver um espetáculo, disse Lindong, abrindo os braços. Ei, parece que a pequena senhorita te trata muito bem, disse o pequeno Martin com um sorriso. Ao lado dele, o rosto de Yinguayuan ficou vermelho quando ela enviou um sorriso doce para o pequeno Martin. Sua aparência era tão fresca e pura que fez Lindong revirar os olhos. Para quem ela estava fingindo, é bom que você tenha conseguido obter a citara celestial da Fênix. Isso nos poupará um pouco de problemas. Aqueles malditos monstros peludos e amarelos, espere até que o vovô Martin quebre a sua matriz do som celestial. Vou lhe mostrar como vou lidar com todos vocês, exclamou o pequeno Martin com entusiasmo enquanto brandia as mãos. Diga-me o que está acontecendo primeiro, e qual é o objeto que o Xiaoyan descobriu? Perguntou Lindong depois de revirar os olhos para o pequeno Martin. Relaxe, essa coisa definitivamente vale a sua viagem até aqui. O que é isso? Disse Lindong quando ele levantou as sobrancelhas. O pequeno Martin deu um sorriso satisfeito antes que uma sombra misteriosa apareceu em seus olhos. No momento seguinte, ele suprimiu sua voz antes que um sussurro suave penetrasse furtivamente nos ouvidos de Lindong. Seiva de preparação espiritual do núcleo da Terra. Quando as 5 palavras gentilmente flutuaram nos ouvidos de Lindong, as pupilas do jovem se contraíram imediatamente, enquanto Yinguayuan não resistiu, e soltou um grito de surpresa.